ouviu falar sobre o problema da quadratura do círculo? Não. Não, que eu me lembre, não. Vocês já ouviram falar sobre quadratura do círculo? Não. Não. O senhor já ouviu falar sobre a quadratura do círculo? Não. Eu não conheço. E você, já ouviu? O que é a quadratura do círculo? É um problema clássico com o seguinte desafio. A partir de um círculo qualquer, construa com régua e compasso um quadrado de mesma área. Para entender melhor esse problema, vamos voltar no tempo. Desde antes de Cristo, os matemáticos tinham um método. Esse método consiste em comparar a área do quadrado com a área de uma figura qualquer. De modo geral, isso sempre funcionava para quadriláteros, triângulos e polígonos. Entretanto, quando usavam esse método para encontrar a área de figuras circulares, não funcionava muito bem. A citação mais antiga sobre o problema da quadratura do círculo está no Papiro de Hind, que é um documento histórico, escrito 1800 a.C. Nele fala sobre 87 soluções de problemas matemáticos, inclusive da quadratura do círculo. Como se sabe hoje, o número π é irracional e transcendente, porém nem sempre houve essa certeza. Antes do século XVIII, não se sabia muito bem sobre o conjunto dos números irracionais e suas implicações. Deste modo, os matemáticos da época não sabiam como classificar o número π, mesmo que conhecessem a sua existência. De fato, as provas e conclusões científicas só vieram a partir de 1761, com Lambert, com o desenvolvimento do cálculo diferencial e integral. Além disso, em 1822, Lindemann provou que π é transcendente ou não algébrico. Isso quer dizer que ele não é raiz de uma equação polinomial de coeficientes inteiros. Mas o que o π tem a ver com essa história toda? Como podemos perceber, esse assunto já é tratado há muito tempo, desde as civilizações mais antigas, como a Grécia, o Egito e a Babilônia. O fato é que o π e a quadratura do círculo são inseparáveis, pois para provar a quadratura do círculo é necessário existir um segmento com a medida exata de π, o que com a teoria dos conjuntos e o desenvolvimento da álgebra percebemos que não é possível. O intrigante é que mesmo com a impossibilidade, existem provas bem aproximadas do problema da quadratura do círculo, que é o que veremos a seguir com a prova de Ramanujan. Ramanujan foi um brilhante matemático de origem indiana e foi muito produtivo, embora tenha morrido jovem, e estudou com o professor Harold Raj e na Inglaterra na Universidade de Cambridge. Ramanujan era muito religioso e atribuía suas habilidades em matemática à deusa Shiva. Demonstração geométrica de Ramanujan. Para isso, utilizaremos o programa GeoGebra. Primeiro, traçaremos uma circunferência de diâmetro AB e centro C. Dividiremos o raio CB em 3 partes iguais e o raio AC ao meio. Com a medida EG, vamos, a partir do ponto B, traçar um segmento que termine no arco AB, formando o segmento BH. Ligaremos o ponto A ao ponto H. Depois, traçaremos a partir do ponto C e do ponto E, paralelas ao segmento BH, e marcaremos a interseção
com AH com os pontos I e J. Agora, pegaremos o segmento AI e construiremos um segmento de mesmo tamanho que comece em A e termine na parte inferior do círculo, formando o ponto K, e formando o segmento AK. Ligaremos o ponto K ao ponto B, traçaremos uma reta tangente à circunferência que passa por A, e nessa reta construiremos um segmento de tamanho IJ, formando o segmento AL. Agora, ligamos o ponto L ao ponto B e o ponto L ao ponto K, formando os segmentos LB e LK. Agora, no segmento KB, vamos traçar um ponto M de modo que o segmento MB possua tamanho FB. Traçaremos um segmento paralelo a partir de M e marcaremos no segmento LB o ponto N, que é a interseção dessas retas. Perceba que existe um ângulo reto entre os segmentos AL e AF, também entre AK e KB e entre AH e HB. Agora, a partir do lado NB, construa o quadrado de área semelhante à circunferência. Traçamos uma circunferência com diâmetro AB, centro C e raio unitário. Então, temos o triângulo ABG é retângulo em G e possui altura EG, relativa à hipotenusa. Pelas relações métricas do triângulo retângulo, temos: como o segmento EG é congruente ao segmento BH, temos. Agora, por Pitágoras, temos. Pelo teorema de Tales, encontraremos CI e AI. Como IJ e EJ e BH são paralelos, temos. Como IJ é congruente a AL, então, ainda por Tales segue. Como AI é congruente a AK, então AK é igual a raiz de 31 sobre 6 também. Temos o triângulo ALB, retângulo em A, e o triângulo AKB é retângulo em K. Mas usaremos Pitágoras para encontrar o segmento BL e o segmento BK. Como BF é igual a 3 sobre 2 e BF é congruente a BM, pelo teorema de Tales, vamos determinar BN. Como LK é paralelo a MN, então, portanto, temos o lado BN do quadrado BNOP. A área do quadrado é igual a 3,14159292. Sabe-se que a área de um círculo de raio unitário é π, e π vale 3,1415926535 e assim por diante. Portanto, a aproximação de Ramanujan chega a 6 casos decimais.